Bom dia, igreja, a paz do Senhor, amém? Amém, queridos? Quantos estão felizes da glória a Deus aí? Quantos estão felizes, diga aleluia. Sem perca de tempo, coloca Isaías capítulo 59, diz assim a palavra do Senhor: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos, para que não possa ouvir. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos em Tua presença, que nós venhamos, Senhor, sair daqui diferente, porque a Tua palavra transforma, a Tua palavra corrige, a Tua palavra nos alimenta. Senhor, me usa nessa manhã, para que o Teu nome venha ser glorificado, pois assim nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Irmão, se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre quis ter um relacionamento íntimo com o homem. Deus sempre procurou de todas as formas mostrar quando o povo dele estava errado. E ele usava quem? Os profetas. Como hoje em dia ele usa os pastores, os líderes, para avisar ao seu filho, que muitas vezes está com um pensamento ruim, que muitas vezes está indo por uma direção, e ele não consegue enxergar o mal que está lá na frente. Então o que acontece? Deus usa pessoas para avisar a gente, amém? Só que o povo, muitas vezes, nós não encontramos, ou nós não entendemos o conselho. Conselho é bom, sim ou não? Tem muita gente que fala, se conselho fosse bom, vendia. Não é verdade? Eu já ouvi essa frase, se conselho fosse bom, venderia. Mas Deus, Ele sempre aconselhou o povo, através dos profetas, e é o que diz aqui Isaías. O povo queria justiça, o povo estava clamando a Deus, o povo queria que Deus fizesse algo, e muitas vezes, irmãos, nós oramos e não acontece nada, nós clamamos e nada acontece, e Deus fica em silêncio, muitas vezes nas nossas orações, quando nós clamamos anos e anos por algo que pode melhorar talvez a nossa situação, e muitas vezes Deus não dá resposta. O povo estava assim, o povo estava vivendo uma vida que não estava agradando a Deus. Se você ler lá no capítulo 1, fala que o povo, que o boi tinha o quê? Tinha o seu dono. O boi estava obedecendo quando o dono fazia as coisas, o jumento também, os animais estavam obedecendo, mas o povo estava errante, estava andando sem a direção de Deus. E o que acontece isso, irmãos? Se você ver no versículo 2, Deus fala, a sua iniquidade e o seu pecado impede de eu agir na sua vida. Aí vem aquele versículo lá de Pedro, que quando você briga com a sua esposa, uma vez eu briguei com a minha esposa, casal é casal, né? Quem aqui que não briga com a mulher? Às vezes você quer fazer uma coisa, a mulher, não faça isso, mas por que não? Não faça. A mulher parece que tem um sétimo sentido, né? Ela vê algo lá na frente, a qual nós não estamos vendo, não é verdade? E aí, você discute com a esposa, aí vem aquele versículo de Pedro, se você briga com a sua esposa, Deus não vai ouvir a sua oração, não é verdade? Eu briguei com ela, veio aquele versículo na minha mente, eu falei, mas Senhor, estou querendo fazer isso, ela não está concordando. Aí você fica meio assim, tal, aí você tem que fazer o quê? O negócio é pedir perdão. Amor, me perdoe, você está certa, eu estou errado. Cuidado, homens, hein? Você brigar com a sua esposa aí, tem que pedir perdão para ela. Amor, você tem razão, me perdoa. Por quê? Porque a Bíblia fala, se você está com sua esposa brigada, sabe o que acontece? Deus não ouve a sua oração. A mesma coisa é a pessoa que está cocheando entre dois pensamentos. Na igreja ela vem, ela ouve a palavra, mas lá fora muitas vezes ela faz o seu desejo carnal, o que você está gostando de fazer, e muitas vezes a sua oração não é respondida por causa do pecado. O pecado impede de Deus agir na nossa vida. Por quê? Porque se Deus for agir,
ele está indo contra a palavra dele, porque ele fala: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Então, irmão, o pecado impede de Deus agir na nossa vida. O pecado muitas vezes impede para que Deus possa ouvir as nossas orações. É o que diz lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Irmãos, Deus estava falando para o povo: olha, a minha mão não está encolhida, a minha mão está estendida para ajudar vocês, e os meus ouvidos não está tapado, está atento às suas orações, mas o que muitas vezes impede de eu agir é o pecado, que muitas vezes você não quer largar. E o povo estava assim naquela época, e o povo queria justiça. Eu lembro uma vez, irmãos, que há muitos tempos, uns mais ou menos 10, 15 anos atrás, tinha uma irmã que começou a namorar na igreja, tal, que legal, pá. E falar para mim, eu falei: olha, irmã, que benção, é isso mesmo, tal. E passou mais ou menos assim uns 2, 3 anos, eu encontrei com ela. Eu falei: e aí, irmã, tudo bem? Como é que está o irmão? Não estamos mais namorando. Por quê? Ele está aqui no meu joelho. Eu falei: nossa, mas por quê? Está nervosa assim que ele está no seu joelho? Por quê? Ele acabou o namoro com ela, mas foi namorar com outra irmã da igreja e ela não aceitou. E ela estava orando para Deus fazer justiça na vida dele. Eu falei: irmã, para com isso. Deus não vai fazer justiça a você, porque Isaías fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então, se ele te largou, é porque ele não queria relacionamento com você. Então glorifique a Deus, exalte ao Senhor e parte para outra, minha irmã. Para de ficar pensando no passado, o porquê não deu certo, o porquê não deu. Talvez, minha irmã, é que ele não queria você mesmo. Só que muitas vezes a pessoa fica presa naquilo ali. Mas, irmãos, precisamos entender isso. A mão do Senhor está sempre pronta a nos ajudar. A mão do Senhor está estendida sobre a nossa vida. O que Jesus veio fazer aqui nessa terra? Nos salvar. Por quê? Porque a mão do Senhor se estendeu sobre a humanidade. A mão do Senhor estendeu sobre as nossas vidas, trazendo o seu próprio Filho para morrer por mim e para você, para perdoar os nossos pecados. Amém? É Deus que quer te perdoar, meu irmão. Basta nós realmente entendermos que o que nos separa de Deus é o pecado. E muitas vezes as lutas vêm, as adversidades vêm. Às vezes Deus abençoa a pessoa de uma tal forma, tão grande, que muitas vezes ela esquece do Senhor. Deus me abençoou. Aí sai da igreja, vai para outro lugar, fica numa boa. Aí quando vem a luta e a adversidade, ele fica se perguntando o porquê. O porquê está acontecendo comigo? O porquê que as coisas não estão acontecendo? O porquê que as coisas não estão andando? Porque muitas vezes, irmãos, ele está cego. A pessoa está cega, ela não enxerga o mal que ela está fazendo para a sua própria vida. E é o que acontece com muita gente. Mas a mão do Senhor está estendida nessa manhã para te abençoar. A mão do Senhor está estendida. Você quer ver? Lembra lá de Pedro? Pedro estava no barco, quando todo mundo olhou e falou: nossa, é um fantasma. Aí Jesus falou: não, sou eu. Aí Pedro falou: mestre, se é tu mesmo, manda eu ir de encontro a você. Pedro desce do barco, começa a andar sobre as águas, mas o que acontece? Devido à ventania, devido à dificuldade que ele estava tendo, ele começa o quê? Tirar os olhos de Jesus e começa a afundar. E Jesus chega a ele e fala: mestre, me ajuda, socorre-me. E Jesus estende a mão sobre ele e fala: ô homem de pouca fé. Jesus estendeu a mão para ele. Lembra lá da viúva de Naim? Aquela mulher chorando, porque tinha um único filho, e ninguém podia mais sustentar ela, porque naquela época, quando a mulher era sozinha, sabe quem tinha que sustentar? As pessoas, a igreja que tinha que sustentar. Então aquela mulher, Jesus olhou para a aflição dela e chegou lá no esquife e falou assim: levanta-te, jovem. Aquele jovem levantou. Deus estendeu a mão sobre a vida dele, como ele estendeu a mão sobre a minha vida, como ele estendeu a mão sobre a sua vida. É essa noite, é nessa manhã que Deus está estendendo a sua mão sobre a tua casa, sobre a tua família. Então, meu irmão, comece a clamar, comece a orar: Senhor, eu preciso da tua ajuda. E esse Deus está aqui pronto para te ajudar e te abençoar em nome de Jesus. É interessante Isaías, né? Segundo
o nosso pastor, que é um dos nomes mais lindos da Bíblia, né? Não é verdade? Isaías. E eu acho interessante no capítulo 6, que Isaías, ele olha, ele vê um alto sublime trono, séquito, anjos, voando em direção do trono e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aí Isaías reconhece o quê? Senhor, eu sou pecador, habito no meio de pessoas de lábios impuros. E o que acontece? O anjo pega uma tenaz do trono de Deus e toca na boca de Isaías e fala: está purificado os teus pecados. E Deus começa a falar: a quem eu vou enviar? E quem há de ir por nós? Aí Isaías, como ele estava purificado, ele fez o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus quer te enviar, meu irmão, aos teus familiares. Deus quer enviar você no meio da tua família, para pregar o Evangelho, para falar que existe um Deus que transforma, que existe um Deus que sara, que existe um Deus que cura. Mas para isso, irmão, nós precisamos estar na posição que Deus nos chamou. Sede santo, porque eu sou santo. Somos falhos, mas existe um Deus que, quando nós dobramos o nosso joelho e nós falamos: Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, nos levanta, Senhor. E Deus quer levantar pessoas nessa manhã aqui, cheio da presença dEle, cheio do Espírito Santo de Deus. É esse Deus que você serve, meu irmão. É esse Deus que muitas vezes Ele olha para você e Ele fala: eis-me aqui, a minha mão está estendida, a minha mão não vai te abandonar, os meus ouvidos estão atentos às suas orações. Você tem orado? Você tem buscado? Continue. Você pode até estar falando: Senhor, mas faz anos que eu oro, faz anos que eu busco a tua presença. Irmão, o silêncio de Deus dói em nós. O silêncio de Deus dói em nós, porque muitas vezes Deus não responde, porque muitas vezes Deus, Ele fica calado, porque Deus quer ver até aonde vai a tua perseverança. Lembra daquela mulher que a filha estava endemoniada? Ela era de outra região, mas ela sabia que Jesus curava. A solução para ela, para o problema da filha dela, ela é realmente fazer o quê? Se humilhar diante do Senhor. E ela gritava: Senhor, a minha filha está moribunda, a minha filha está demoniada, né? E a multidão e os apóstolos falam assim: Senhor, manda essa. Jesus não deu nem atenção para ela. Quando ela chegou diante do Senhor Jesus, Jesus não deu atenção para ela, mas Jesus viu que nela a perseverança. Persevere na oração, persevere no jejum, persevere em buscar a presença do Senhor, que a qualquer momento a mão do Senhor vai estender sobre a tua casa. Vai haver cura, vai haver libertação, vai haver restauração. A mão do Senhor está estendida nesta manhã, para realmente trazer aquilo que você precisa, para alegrar o teu coração, meu irmão. Então, a presença de Deus, ela é fundamental na nossa vida. É o que nós precisamos, da mão de Deus sobre a nossa vida. Só que o povo estava assim, e Deus sempre usa profetas, Deus sempre usa os seus servos, para realmente o que? Nos ensinar. Então, quando o povo realmente queria o que? As coisas de Deus, mas estava cocheando entre dois pensamentos. O que nós aprendemos aqui nesse texto? Que nós precisamos nos arrepender, irmãos. Nós precisamos nos arrepender, porque o diabo é sujo. O diabo muitas vezes coloca uma pessoa para trabalhar, e a pessoa possa até trabalhar mais do que os outros obreiros, e o diabo coloca: olha, você é um bom obreiro, mostra que você é bom, mostra que você canta mais, mostra que você prega mais, mostra que você ora mais, mostra, vai mostrando. E o que acontece com a pessoa? Muitas vezes ela vai o quê? O orgulho vai entrando, o orgulho vai entrando, e muitas vezes ela vai, o inimigo deixa ela até subir uma escada, aí depois ele toca fogo embaixo, a escada
some dos pés da pessoa. Irmãos, tudo que nós fazemos aqui para a obra do Senhor é para a glória dele, amém? Se você é uma pessoa que ora, se você é uma pessoa que busca, se você é uma pessoa que trabalha na obra de Deus, se você é uma pessoa assídua nos cultos, que vem nos cultos, tudo é para a honra dele, tudo é para a glória dele, todo louvor, toda honra é para a glória do Senhor, tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor, é para realmente Deus ser exaltado nesta manhã, e é isso que Deus quer fazer, meu irmão, é nós reconhecermos que nós dependemos dele. Se nós não dependemos dele, nós nos sentimos aqui, sabe o que? Que eu não preciso de Deus, mas nós precisamos do Senhor, nós precisamos das misericórdias do Senhor, nós precisamos entender e reconhecer que o nosso Deus é um Deus misericordioso, que é um Deus que Ele está sempre está sempre disponível a nos ajudar, está sempre disponível a nos dar direção, está sempre disponível a realmente ouvir o que nós precisamos. Mas existe uma coisa, irmãos, como eu falei, é o pecado. O pecado nos distancia do Senhor, mas Deus, Ele está tão perto da gente, que muitas vezes nós achamos que Deus está tão distante, mas Deus está aqui nesta manhã. O Senhor está diante de ti, a mão do Senhor está estendida, a mão do Senhor quer realmente te levantar, a mão do Senhor realmente está estendida, como estava estendida para aquele povo, e aquele povo não entendia o que o profeta falava ao povo. Deus, como eu falei, Ele sempre quer o quê? Um relacionamento com nós, irmãos, mas muitas vezes nós não queremos o relacionamento com Deus. Muitas vezes nós não queremos nos aproximar do Senhor. Muitas vezes nós deixamos Deus de lado, e muitas vezes nós procuramos as coisas que muitas vezes a carne gosta. Muitas vezes o nosso pecado nos distancia do Senhor. Então, queridos irmãos, nessa manhã, eu não sei como você entrou aqui nesta manhã, eu não sei como você se sente nesta manhã, mas eu sei que o nosso Deus está ouvindo a tua oração, o nosso Deus está ouvindo o teu clamor. Orar é fácil? Não. Eu amo orar. Não, porque é uma luta entre a carne e o espírito. A sua carne não quer orar, o seu espírito deseja orar, e muitas vezes a canseira, o enfado impede de nós buscarmos a face do Senhor. Mas eu quero profetizar sobre esta manhã aqui, que o Senhor está renovando as suas forças, que o Senhor está dando a direção para a sua vida. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã, eu não sei como anda o seu coração, mas existe um Deus que Ele vê no profundo do coração. É esse Deus que está aqui nesta manhã, estendendo a mão e falando: filha, eu estou contigo. Filha, eu vejo quando você acorda pelas madrugadas, quando você chora, que muitas vezes você não tem força para orar, mas eu olho a tua oração, eu vejo o que você está passando. É o que aconteceu com Ana, meu irmão. Ana subia todos os anos com o seu marido Eucana para oferecer o sacrifício do arrependimento. Só que Ana, ela não ia prestar culto ao Senhor. Eu acho que Ana chegava na igreja, estava lá Penina com os filhos. Ana chegava na igreja, eu acho que ela ficava pensando assim: pai, olha a Penina, com 3 filhos sem nenhum, olha, está grávida de novo. Senhor, o Senhor não vai me dar nenhum filho? Senhor, o Senhor não vai me tirar dessa situação? Senhor. Então Ana, eu acho que questionou tanto a Deus. Com o passar do tempo, talvez Penina chegava diante do Senhor, porque a Bíblia não fala. Talvez Penina adorava: Senhor, obrigado pelos meus filhos, obrigado, Pai, obrigado porque o Senhor tem feito isso. E Ana ficava observando só o quê? No que ela tinha, porque o desejo de Ana era ter um filho. Mas, irmãos, foi passando o tempo, aí um dia Ana tomou uma decisão no coração: eu vou no culto adorar ao Senhor, eu vou no culto me humilhar diante do Senhor,
Então, meu irmão, quando Ana chega no altar, ela passa pelo sacerdote, ela não quer nem saber do sacerdote, ela chega diante do altar e começa a orar. A Bíblia fala que não saía voz nenhuma dela, mas dentro do íntimo do coração dela, ela falava: Senhor, me ajuda, Senhor, se tão somente tu me der aquilo que deseja o meu coração, um filho, eu vou entregar para o Senhor todos os dias da sua vida. Então, quando o sacerdote viu ela, que o sacerdote estava meio carnal, olhou para ela e falou assim: ô mulher, larga o vinho, pare. Não, Senhor, eu não tenho bebido nada, aqui tem uma mulher aflita de alma e de coração. Na mesma hora, o sacerdote entendeu e falou: vai, e que o Senhor conceda o desejo do seu coração. É isso que Deus quer fazer. E Deus fez o que? Abriu a madre de Ana, e ela teve um filho, e com 3 anos entregou ao Senhor. Já pensou? 3 anos, Ana não subiu, só cuidou da criança. E quando ela chega para apresentar ao sacerdote, a Eli se assusta. O que é isso? Está aqui o Samuel. No dia da minha aflição, eu me arrependi, eu veio prestar culto, e está aqui o Samuel, estou entregando para que ele seja cuidado aqui, que ele venha cuidar da casa do Senhor. Imagine a alegria que Ana fez. Você já pensou se Ana não tivesse devolvido o filho para o Senhor? Ela só teria um filho, mas Deus abriu a madre dela, ela teve mais 5 filhos. Amém? É nessa manhã que Deus quer te levantar, meu irmão. É nessa manhã que Deus quer te levantar, minha irmã. Deus quer te curar, Deus quer te sarar, Deus quer te dar a vitória. Então, para isso, meu irmão, precisamos nos arrepender na presença do Senhor. Precisamos falar: ei, Senhor, eis-me aqui. Ah, Deus, cura o meu coração, cura a minha vida. Ah, Pai, renova minhas forças, tira esses pensamentos mal, tira esse desânimo, tudo aquilo que impede de eu buscar a tua presença, de eu buscar a tua face. Então me ajuda, Espírito Santo. Deus está estendido a mão aqui nesta manhã para te levantar, para te dar a vitória. Ah, e quantos crê, aplaude esse Deus. Ah, exalta esse Deus maravilhoso, um Deus que conhece o teu deitar, o teu levantar, um Deus que sabe todas as coisas, em nome de Jesus, aleluia.